Fevereiro 14, Levítico 19. Este capítulo é importantíssimo porque contém alguns dos princípios fundamentais da nossa religião. Disse o Senhor Adonai a Moisés: sejam santos, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Esta é a ordem primeira. Nós temos que ser santos porque o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, é santo. Então, para que haja semelhança, para que haja acordo entre nós temos que ser como Ele é. E Ele aqui vai dizer o que nós devemos fazer para nós sermos como Ele é. Cada um respeitará sua mãe e seu pai. Esse é o primeiro passo para a santidade, respeitar pai e mãe. Quando nós respeitamos pai e mãe, significa que nós respeitamos a Deus, o Pai do céu. Quando nós não respeitamos pai e mãe, significa que nós não tememos a Deus, o Pai do céu. Normalmente acontece isso. O respeito ao pai e mãe é o fundamento, é o primeiro passo para a santidade. Cada um guardará os meus sábados, as minhas assembleias solenes, os meus shabates, aqueles dias santos, o 7º dia dedicado a mim. Um dia na semana, o 7º dia, é do Senhor. Todos os outros dias, os 6 dias, você tem para cuidar das coisas materiais. Mas o 7º dia, o seu shabat, é do Senhor. Ele é um dia santificado porque ele é dedicado ao Santo dos Santos. O Senhor, Ele é o Santo dos Santos. Nesse dia, você deve procurar elevar o seu espírito ao alto. Sair da superfície, que é desse nível mais baixo, e subir. Ter um encontro com Deus. Entrar no paraíso. É para isso que serve o Shabat, o 7º dia. Nós cristãos temos o nosso Shabat aos domingos, que é o primeiro dia. Os adventistas têm no 7º dia, no sábado mesmo. Os judeus têm o Shabat normalmente no próprio sábado. Mas o seu Shabat pode ser qualquer dia. O 7º dia na semana, para você, é o seu Shabat. É nesse dia que você tem que tirar para dedicar a Deus. Estudar a palavra, ouvir a palavra, estar na casa de Deus. Tudo que se refere às coisas de Deus é para ser feito neste 7º dia, Shabat. Deus está falando, vocês vão respeitar os meus sábados. Não se virem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de fundição. Deuses de fundição são imagens. Qualquer tipo de imagem Deus proibiu. Ídolos pode ser qualquer ídolo. Pode ser o jogador de futebol do seu time, pode ser a artista de cinema, pode ser o ator de televisão, pode ser o seu pai, o seu ídolo, pode ser o seu patrão, pode ser uma pessoa morta. Não, olha aqui que Deus fala. Não se virem para os ídolos, nem façam deuses de fundição, imagens de coisa alguma. Fazer imagem, quanto menos ter em casa. Não pode nem fazer. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Quando vocês me oferecerem sacrifício de comunhão, façam do jeito que sejam aceitos. Quando quiser fazer qualquer oferta a Deus, faz do jeito que Ele quer, do jeito que Ele gosta. Não faça como os filhos de Arão fizeram, do jeito deles. Não, do jeito de Deus, do caminho de Deus. O caminho é esse que Ele está mostrando. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Tem que ser do caminho, da maneira, do jeito de Deus. Para que Ele aceite. Senão, isso se você quiser um pacto, uma proteção desse Deus. Sempre. Se não quiser, não precisa fazer. Se não quiser, não estiver interessado nessa proteção desse Deus, você pode fazer lá o seu caminho. No dia em que os oferecerem e no dia seguinte se comerá dos sacrifícios, mas o que sobrar no terceiro dia será queimado, porque é carne estragada.
Qualquer coisa que for comida no terceiro dia é abominação e não será aceita. Quem desobedecer e comer no terceiro dia levará o peso da sua iniquidade, porque profanou coisa santa de Adonai e por isso será eliminado do povo. Profanou por quê? Porque aquilo seria um sacrifício de louvor a Deus, sacrifício de comunhão. Se você está desobedecendo, você está profanando, não está respeitando. Então aquilo não vai ter significado para ele. Se não fizer do jeito que ele falou, se não obedecer a ele, qualquer sacrifício que você faça não tem valor para ele. Quando vocês fizerem colheitas nos seus terrenos, não colham tudo, nem peguem as espigas que caírem, nem as uvas que caírem, nem o que deixou de ser colhido. Deixem isso para os pobres e os estrangeiros que moram com vocês. Não fica querendo tudo para você, não. Deixa um pouco para quem não tem. É isso que Deus está falando. Deixa lá, para que eles também tenham oportunidade de comer o que está sobrando de você. Nenhum de vocês roube, furte ou minta, ou use de falsidade com o próximo. Roubar, furtar e mentir tira a santidade. Tira você do caminho da santidade. Você pode fazer, mas não vai agradar esse Deus. A mentira é filha de Satã. Satã é o pai da mentira. Quem usa de mentira está servindo a ele. Todos nós mentimos em algum momento na vida. Não tem quem não minta. Mas a pessoa que vive constantemente mentindo não deve fazê-lo. Porque isso tira da santidade. Não deve fazer nunca. Nunca. Deus está falando para não fazer nunca. Mas nós somos humanos, né? Erramos. Não oprima ninguém, nem explore o próximo, nem guarde o salário do seu empregado até o dia seguinte. Os empregados naquela época, eles trabalhavam por diárias, como alguns empregados hoje. Não era assim, você contratava e pagava no final do mês. Tinha que pagar no dia, porque também não sabia se a pessoa ia ficar ali, se ia para outro lugar. Muitos não pagavam no dia, como hoje. Muitos não pagam o salário dos seus empregados em dia. Tem troco. Cuidado. Se você não paga INSS, FGTS, Fundo de Garantia, 13º, ou atrasa o pagamento do seu empregado, cuidado, porque você vai pagar cada tostão que você deixou de pagar ao seu empregado com juros e muito sofrimento. Sofrimento violento. Tudo que a gente deixa de pagar certinho, a gente paga com juros e sofrimento violento. Paga em dobro. Eu já vi. Pode se preparar, viu? Porque vai ter recompensa. Não fale mal dos deficientes auditivos, nem coloque obstáculos na frente de um deficiente visual. Tema o seu Deus. Claro, se você respeita a Deus, você não vai fazer mal ao próximo. Temer aqui é respeitar, né? Não façam injustiças nos julgamentos, nem para favorecer o pobre, nem para agradar o rico. Julgue com justiça o teu próximo. Isso é principalmente para os juízes, mas é para nós também que estamos constantemente fazendo julgamentos uns dos outros. Muitas vezes favorecemos aquele que... Temos a tendência, somos parciais. Favorecemos aquele que é bom para nós, se for pobre porque queremos defendê-los, se for rico porque queremos defendê-los. Deus está falando, julgue com justiça o teu próximo. Dá o direito a quem tem direito. Não façam fofoca, isso é difícil, hein? Nem espalhem boatos entre o povo, nem levante calúnias contra os outros, isto é, atentar contra a vida do próximo. Fofoca, boato e calúnia é atentar contra a vida do próximo. É como você estivesse matando o próximo, tirando a vida. As pessoas matam não apenas com tiros, facadas, venenos, sustos, matam com palavras também. Uma palavra maldita pode trazer a morte.
temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Muito cuidado. Cuidado com a fofoca. A fofoca não é de Deus. Calúnia, fofoca, disse-me disse, isso não vem de Deus. E se não vem de Deus, você já sabe de onde que vem, né? Não guardarás ódio do teu irmão. Repreenda-o abertamente e assim não levarás sobre ti por causa dele pecado. Qual o pecado que nós levamos quando guardamos ódio dos nossos irmãos? O pecado de não perdoar. Se você guarda ódio, você fica com aquilo fazendo mal a você e desobedecendo a Deus. Quando a gente desobedece a Deus, você leva o pecado. Isso é um pecado. Saiu do caminho dele. Saiu do caminho que ele mandou, pecou. Vai lá, fala com a pessoa, resolve a questão. Às vezes, essa questão de fofoca, disse-me disse, um dia você estava falando disso, isso assim de você, às vezes é mentira. Às vezes a pessoa falou com outra intenção, num outro contexto, e a fofoqueira ou o fofoqueiro te deturpa. Vai se informar o que aconteceu, não faz pré-julgamento não, vai lá, pergunta, e se for houve briga, tenta esclarecer, é melhor. É o que ele ensina. Não seja vingativo, não queira vingança, não pense em se vingar, nem guarde ira. Deus falou, minha vingança é a recompensa, deixa que Ele vinga você. Ele vai vingar você. Deixa que Ele vingue você. Deixa que Ele vingue você. Ele vai fazer isso. Do melhor jeito. E você não vai ter que carregar pecado nenhum. Não vai carregar a culpa, nada. Ame o próximo como a ti mesmo. Aqui está o resumo de toda a lei. O amor. Tudo isso que Deus está falando, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, faça isso, faça aquilo. Tudo se resume nessa frase. Ame o próximo como a ti mesmo. Está lá, Levítico 19, 18. Porque quem ama o próximo, cumpre a lei. Porque não faz mal ao próximo. A lei existe para que a gente não faça mal uns aos outros. Se você ama o próximo como você se ama, você não vai fazer mal a ele. Se você não faz mal ao próximo, você está cumprindo a lei. O amor é o cumprimento da lei. Tudo se resume no amor. Só que nós estamos aqui sob o pacto feito no Sinai, feito na pedra, duro, para corações endurecidos. Observe meus estatutos, o meu modo de ser, a minha maneira, o meu jeito, o meu caminho, o caminho que eu estou mostrando a vocês. O caminho para a santidade, o caminho da justiça, o caminho da retidão, é este caminho que Deus está mostrando, este Deus, para atingir o objetivo que este Deus estabeleceu. Tem que ser do caminho do jeito dele. Caminho dele, não tem vários caminhos para chegar a ele. Para chegar a ele só tem um caminho, que ele estabeleceu. Não existe, todos os caminhos levam a Deus, depende do Deus que você está indo. Realmente, para cada Deus tem um caminho. Para esse Deus aqui, só há um caminho, que é esse que ele está estabelecendo. Não tem outro. Não permitirás que os teus animais se ajuntem com animais de espécies diferentes. Não pode misturar. Animais para copular que são de espécies diferentes. Então, porque não vai nada. Não semeie junto sementes de espécies diferentes, também não pode. Você não pode semear num campo de soja semente de abacaxi ou de feijão preto. Não pode misturar. Não combina. Também não deve usar roupas de materiais misturados, duas espécies de tecido. Os tecidos antes eram tecidos de algodão ou linho, deve ser, né? Era algodão e linho que se conhecia naquela época, que vinham vegetais, não eram tecidos sintéticos. O linho, em geral, era uma roupa mais sagrada, assim, uma roupa mais de melhor qualidade. E era a roupa usada pelos sacerdotes. O algodão, porque não era. Deus estabeleceu para não misturar. Você não pode também misturar linho com algodão, né? Não combina. Não tem nada a ver misturar linho com algodão. Naquela época eram as duas roupas que existiam.
linho e algodão. Não dá. Quando entrarem na terra e plantarem toda a sorte de árvore de comer, árvores frutíferas, considerem os frutos que elas derem durante 3 anos como incircuncisos, ou seja, você não deve tocar durante 3 anos. No 4º ano, os frutos da árvore serão santos, consagrados a Adonai, como oferta de louvor. No 5º ano, comerão os frutos, para que elas aumentem a produção para vocês. Eu sou Adonai, o vosso Elohim, o Elohim de vocês. Quando plantar árvore frutífera, faz como Deus falou. Os 3 primeiros anos não toca nos frutos, deixa lá. O 4º ano oferece a Deus. A gente hoje oferece a Deus dando aos pobres. No 5º ano, aí sim você vai comer. Faz como ele falou que vai dar tudo certo. E aí sua árvore vai dar produção para toda a vida. Se os agricultores seguissem isso que Deus falou, dar um 7º ano de descanso à terra e fazer assim, fazer assim como ele está falando, é melhor. Não comam nada com sangue. Novamente Deus está falando para não comer sangue porque a vida da carne está no sangue. Não pratiquem adivinhação ou magia. Não pratiquem adivinhação ou magia. Isso não é coisa de Deus. Não cortem as pontas dos cabelos em arredondado e não aparem as barbas. Não façam incisões no corpo em memória de algum morto, nem façam tatuagens. Tatuagem contamina espiritualmente, porque você está desobedecendo a uma ordem desse Deus, e contamina fisicamente. Contamina pela parte física, na hora de fazer, tem que ter toda aquela higiene, e contamina porque você suja o seu corpo com a tatuagem. Você já não tem aquela pureza que você tinha como você nasceu. Se perde. Você fica sujo, manchado, pintado. E naquela época, tatuagem era coisa como se você estivesse oferecendo sua vida a outro Deus. E nós já sabemos que todos os outros deuses, segundo esse Deus aqui, quem acredita nesse Deus, tá? Esse Deus aqui diz que todos os outros são demônios. Então, se você faz uma tatuagem para um outro Deus, você já sabe para quem você está fazendo a tatuagem. Eu sou Adonai. Sou eu que falo a vocês para não fazerem estas coisas. Não abuse da sua filha fazendo com que ela se prostitua. Há muitos abusos sexuais de pais contra filhas hoje. Mas é muita gente fazendo isso. Pais biológicos, não apenas companheiros e padrastos, não, tá? Contra meninas e meninos. Cuidado com seus filhos. Converse com seus filhos, ensine-os a contar a você se alguém botar a mão neles. Antes, porque se não falar antes, eles não vão contar. E, infelizmente, hoje em dia, como já naquela época tinha, hoje também tem, há muito abuso de pais contra filhos, bebês, gente que você nem imagina, gente que está acima de qualquer suspeita. É só você prestar atenção quando a polícia pega a rede de pedofilia para você ver o nível cultural das pessoas que gostam de sexo com criancinha. Aí você vai perceber como é que está a situação. E isto é grave. É muito comum. Cuidado, não acredite em ninguém, não confie em ninguém. Porque é pai, é tio, é avô, é parente, é vizinho. Pode ser qualquer um. Não tem placa escrito aqui, eu abuso, não tem. E isso é um demônio nojento, demônio do abuso sexual, que vem familiarmente, desce de gerações, vai descendo, vem do avô, bisavô, avô, pai, neto, tio, filho e tal. Vai descendo. E se você não parar, ele continua ao longo da descendência. Porque normalmente quem abusa de criança já foi abusado. Tem muito mais gente abusada sexualmente do que você possa imaginar. Quase todos. Especialmente as crianças bonitinhas. Ainda mais hoje que as crianças estão sexualizadas, né? Bota a roupinha de criança como se fosse mocinha. Cuidado. Porque qualquer um pode fazer isso e qualquer criança está sujeita a isso.
no nível baixo quanto no nível alto. É igual, tá? Especialmente as crianças bonitinhas. Não abuse da sua filha fazendo com que ela se prostitua. Por que se prostitua? Porque ela vai ficar contaminada com aquele demônio e vai passar adiante. O abuso sexual normalmente leva a criança à prostituição. Por que tem tanta prostituição infantil? Essas crianças foram abusadas quando eram menores. Deus está falando aqui. Não contamine a sua filha. Cuidado, cuidado. Se acontecer isso, investiga a vida espiritual da pessoa. Porque normalmente é uma pessoa que recebeu essa herança, esse demônio, como herança espiritual. Porque do mesmo jeito que nós temos herança, DNA genético, os genes, nosso corpo, nós também temos um DNA espiritual, viu? Que passa de pai para filho. São os demônios da família. Deus continua. Guardarás os dias dedicados a mim. Shabbat, né? Sábados. E tereis reverência com o meu santuário. Ninguém vai na casa de Deus assim, de qualquer maneira. A casa de Deus é um lugar que tem que ter reverência. A roupa adequada, não vai de qualquer roupa toda. Tem gente que vai para a igreja de shortinho, de bustier. Não convém. Você não vai na casa de um rei, você não vai visitar um rei. Você é convidado a rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, você vai chegar lá de shortinho e sutiã. Você vai botar uma roupa adequada. Mesma coisa para você ir visitar o rei do universo, na casa dele. A casa dele não é lugar de você ficar de brincadeirinha, falando palavrão, fazendo fofoca. A casa do Senhor, tudo isso tem volta. Se fizer, tem volta, pode aguardar. Não procure necromantes. Necromantes são aquelas pessoas que naquela época que invocavam um espírito de morto. Deus está falando, não faça isso. Não invoque espírito de morto para saber futuro através de espírito de morto. Não procure adivinhos, cartas, tarô, búzios. Adivinho não é de Deus. Eu posso dizer porque já fiz isso. Já joguei tarô. Isso não é de Deus. Não é. Pode saber. Qual é a finalidade de você ficar sabendo o que vai acontecer para você no futuro? Você não vai poder mudar nada mesmo. É melhor você ficar esperando. A coisa mais interessante da vida é a surpresa diária. É que cada dia é uma coisa diferente, cada dia é uma novidade. O que você quer saber o que vai acontecer? Se for ruim, você vai ficar sofrendo por antecipação. E às vezes nem acontece, porque o demônio mente. Ele mente. Às vezes ele acerta, às vezes erra, às vezes mente e te induz a erro. Você não pode confiar em demônio. Demônio não é nada confiável. Diante dos cabelos brancos te levantarás e honrarás os anciãos. Tenha consideração com as pessoas mais velhas para que tenham consideração com você quando você for mais velho. Se algum estrangeiro for peregrinar, viver na terra de vocês, amem estas pessoas como a vocês mesmos. Amem os estrangeiros. Os estrangeiros, imigrantes, eles ajudam o progresso do país, mas sempre são explorados e são objeto de preconceito em todo o mundo. O estrangeiro sempre é considerado pessoa inferior. Deus está falando, não faça isso. Ame o estrangeiro como a vocês. Porque o estrangeiro está ali para ajudar você. É difícil para o estrangeiro viver numa terra estranha. Vai morar num outro país para ver como é que é. Deus está falando, vocês sabem, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Vocês sabem o que é ser estrangeiro numa terra estranha? Eles moraram 400 anos no Egito. Eles sabiam o que era viver como estrangeiro numa terra que não era sua. Não é uma coisa fácil. É difícil. São costumes diferentes, cultura diferente. Tudo é diferente. Você está longe das suas raízes, você está longe dos seus parentes, da sua parentela. É muito difícil viver num país estranho.
Nós temos que ter muito carinho com os imigrantes, muito carinho, porque eles estão aqui nos ajudando. Não cometam injustiças em nada, nem no julgamento, nem nas balanças, nem nas medidas. Não enganem, não fraudem. Tenham balanças, pesos e medidas exatas. Principalmente dono de restaurante e dono de mercado. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Observem todos os meus estatutos e normas praticando-os. Todos. Tem que observar todos. Praticar todos. Todos. Não é só a maioria, não. São todos. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Assim diz o Senhor.